evangelhos, ele é o evangelho que eu mais me identifico. No tempo de casa de recuperação, o irmão André sabe que nos era incumbido para a gente começarmos a fazer um projeto de leitura da Bíblia. Começando por quem? Pelo livro de João. O livro de João agora, no capítulo de número 1, agora começa com a aparição de quem? De um homem, e ele fala, o João começa a falar que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O último versículo vai dizer que tudo aquilo que Jesus fez, se fosse para colocar em livros, não haveria livros que cabiam aquilo que Jesus fez. Então no capítulo de número 1, a Bíblia vai começar a narrar agora, vai começar a trazer agora sobre a história de João Batista, que veio preparar a vinda do Messias. Logo de em diante, agora a Bíblia vai falar que Jesus agora vai começar a escolher os seus discípulos. Não foi de propósito que nós começamos a ler no capítulo de número 1, no verso de número 55, que vai nos dizer o quê? Que o Senhor nesse momento ele diz, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos. No capítulo de número 1 ele vai dizer, 3 dias depois. 3 dias depois de quê? 3 dias depois de Jesus ter falado com os seus discípulos que eles veriam os céus abertos, Jesus foi convidado para um casamento. E o que é que nós começamos a aprender neste texto? A primeira coisa que nós precisamos é convidar Jesus para entrar na nossa casa. Jesus ele não entrou neste casamento, não foi de intruso, irmão André. Jesus não entrou naquele casamento, não foi de intruso, ele foi convidado. Jesus foi convidado. E a Bíblia diz agora que agora naquele casamento a sua mãe chega e diz assim: Jesus, o vinho acabou. Para quem não sabe, e quando você vai estudar, que neste tempo o vinho acabando no casamento, parece até loucura que eu vou dizer, mas procuram saber que se naquele tempo o vinho acabando no casamento, aquela família seria até excomungada, seria realmente ali mal falada, porque ele convidou os convidados para a festa, mas o vinho acaba. Só que uma outra coisa nós aprendemos: aonde Jesus está, algo diferente tem que acontecer. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E Jesus agora opera esse milagre em um casamento. A Bíblia fala que Jesus agora pede seus serventes. Eu imagino agora, sabe, eu casei, eu não pude ter, sabe, uma festa, e hoje eu até arrependo, mas eu imagino agora você chamar todos os seus convidados. E naquele meio ali, acaba ali a bebida, o refrigerante, o alimento. Imagina agora a situação que a gente ficamos um momento ali meio que disperso. Mas outra coisa nós aprendemos: Jesus não nos deixa envergonhar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam, tudo se fez novo. É interessante que quando nós vivemos pela palavra, o Senhor faz algo extraordinário na nossa vida. Porque a Bíblia não fala que os noivos chegam e falam que o vinho acabou. A Bíblia não fala que os noivos chegam, mas a mãe de Jesus chega ali e fala. Imagina esse cenário agora, imagina esse momento, que tristeza para o noivo e para a noiva chegar e falar assim: não tem vinho, não tem a provisão que eu esperava. Imagina só, Jesus agora pede para os seus serventes. A Bíblia não fala que ele pede seus discípulos, pede ali aquelas pessoas que estão ali para encher suas talhas, as talhas que estavam vazias naquele campo. E tem pessoas que às vezes não sabem também que aquelas talhas elas eram usadas em tradição. Quando chegava assim uma festa ali, você usava aquela talha para quê? Para pegar da água ali e lavar as suas mãos, lavar os seus pés, para você adentrar naquele lugar. A Bíblia também não fala se aquelas talhas já foram usadas, se eles lavaram os seus pés naquele momento. Não, a Bíblia simplesmente nos quer relatar o que Jesus irá fazer naquele momento. Aqueles servos vão lá, enchem aquelas talhas de água. E quando eles voltam, o servo, todo mundo ali começa a tomar e falam aquela frase tão clara de dizer: porque quantos são aqueles que começam a servir ali do vinho bom, e quando está todo mundo ali já embriagado, de certa forma começa a servir, né, aquilo que é ruim. Mas Jesus não. Jesus, do início ao fim, quando ele entra, ele quer te dar o de melhor. Jesus, quando ele entra na sua vida, a Bíblia fala em Isaías, fala: e se quiseres me ouvir, comereis o melhor
nessa terra. É muito interessante que assim eu vejo pessoas vivendo um cenário que nem nós vivemos, irmão André, que sinceramente um cenário de escassez, um cenário de calamidade, um cenário triste. Mas sabe por quê? É porque Jesus não está ali. É porque Jesus não está no negócio. Não estou dizendo que passar por dificuldades, passar por um momento de escassez não quer dizer, porque o Senhor também nos prova. Tem momento em nossa vida que as coisas apertam. Tem momento em que realmente as coisas parecem que vai de mal a pior. Mas quando Jesus está no barco, algo diferente acontece. João ilustra nesse texto, e que agora eles chegam e tomam aquilo ali. Aquele casamento ali estava prestes ali a chegar em um momento de tristeza, sabe, ser mal falado. Mas Jesus chega e muda aquele quadro. E quantos de nós estamos vivendo neste momento, e às vezes só falta Jesus entrar no barco? Às vezes nós estamos naquele momento que nós nos deparamos realmente com a nossa vida de cabeça para o ar. Nós precisamos entender que Jesus, quando ele entra, ele muda o cenário. Glória. Ele muda a história. Jesus, ele chega e faz algo diferente. Aleluia. E nessa noite, para eu estar aqui nessa noite, eu tive que passar também por um momento de dificuldade. Eu tive que ver céu fechado. Eu tive que passar cenários aonde, irmão André, eu falo assim: meu Deus, Senhor, onde o Senhor está? Mas eu imagino hoje, com meus olhos espirituais, eu imagino o Senhor falando: eu estou aqui. Eu estou aqui. Sabe por quê? Quando nós estamos com a cegueira, com a venda nos nossos olhos, nós não conseguimos realmente ver realmente ali o agir de Deus. Hoje eu paro às vezes para falar: Senhor, quantos foram os livramentos que o Senhor me deu? Quantos foram os livramentos que o Senhor tem me dado? Quanto o Senhor, sabe, no submundo das drogas, nós estamos no submundo das drogas, sabe, foram vários livramentos que eu tive. Falei: meu Deus, hoje quando eu olho, eu falo: Senhor, eu não estou nem acreditando que eu consegui sobreviver.